Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Giovanni, advogado, e hoje nós vamos conversar a respeito do tema divórcio amigável. É mais benéfico fazer um divórcio amigável? Como é o divórcio no cartório? Quando a gente vai precisar ir na justiça para fazer esse divórcio? Então vocês vão entender de forma clara, bem objetiva, um tema bem tranquilo da gente conversar. E ao final, se sobrevier qualquer dúvida, o meu WhatsApp está na descrição. Vocês entram em contato comigo e a gente conversa tranquilamente sobre esse tema. Inicialmente, é bom a gente entender que tem duas possibilidades do divórcio. Ou o divórcio ele vai ser amigável, ou seja, as partes elas têm um consenso entre si, ou o divórcio ele vai ser litigioso, ou seja, aquele divórcio com brigas, né? Enfim, a gente sempre recomenda o quê? O divórcio amigável. Ele é muito mais simples de resolver, ele é muito mais rápido de resolver e ele desgasta menos as pessoas envolvidas no processo, tanto os cônjuges que estão divorciando, quanto de repente, se elas tiverem filho, também poupa o filho de eventuais estresses e tudo mais. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Como o tema do vídeo é o divórcio amigável, então vamos entender como que ele se dá na prática. Então, a gente vai conseguir fazer esse divórcio, primeiramente, ou no cartório, que é uma disposição um pouco mais recente, porque antigamente era obrigatório ser na justiça, mas hoje há a possibilidade de nós conseguirmos fazer esse divórcio no cartório. E como que a gente vai fazer ele no cartório? Como que funciona a questão de taxa? Sempre será possível fazer no cartório? Como que será então? Primeiro de tudo, para que seja no cartório, obviamente, como é o tema do vídeo, as partes, ou seja, os cônjuges, eles têm que estar de comum acordo, tem que ser algo amigável, consensual, para que esse divórcio seja feito no cartório. Outro ponto importante aqui é que não exista filhos menores. E por que isso? Porque aí tem toda uma questão que a gente precisa tratar, de repente, com o Ministério Público, né, uma questão de fiscalização. Existe uma possibilidade de ele ser feito em cartório existindo filhos menores? Até existe, porém pouco utilizada na prática porque as questões relativas aos filhos menores, elas têm que estar resolvidas na justiça. Então não faz tanto sentido isso. Então a gente utiliza o divórcio no cartório normalmente quando não tem filhos menores e quando as partes estão de comum acordo. Outro ponto importante aqui é o que? Quando a gente for fazer ele no cartório, mediante escritura pública, nós já vamos chegar com algumas disposições pré-estabelecidas. Como assim? Nós já vamos chegar, por exemplo, com questão de pensão entre cônjuges acordadas, já está tudo resolvido, com os bens que o casal tem em comum já definido como que será. Pode ser feito essa repartição dos bens depois, até pode, só que não é interessante fazer depois. O bom é já fazer tudo aqui junto, porque já resolve tudo de uma vez. Então, para a gente conseguir fazer esse divórcio no cartório, a gente vai precisar que o casal esteja de comum acordo, não exista filhos menores, apesar de poder, mas eu já expliquei que não é tão interessante. Está com a questão dos bens já resolvida, se não tem bens, então nem precisa pensar nisso. E se tiver alguma coisa relativa à pensão entre cônjuges, por exemplo, já também está ali de comum acordo sobre isso, já está tudo resolvido. Perfeito? A questão é o que? A gente tem duas situações aqui que às vezes as pessoas não acham tão interessante. Primeiro, quando a gente faz o divórcio no cartório, tem a questão das taxas do cartório. Então, às vezes, para a pessoa fica um pouco inviável em razão do valor que ela tem que gastar, porque ela precisa estar, primeiro, acompanhada de advogado, não pode ir sozinha. Ela tem que ter um advogado com ela. Então, já vai ter os honorários advocatícios e as taxas relativas ao cartório, que tem que pagar ali para a questão do divórcio no cartório. Então, tem essa questão que às vezes inviabiliza, né, que algumas pessoas tenham esse valor para conseguir arcar no cartório. Qual que é a minha dica diante dessa situação? Se você não tem dinheiro para custear os valores no cartório, a gente vai na justiça. A gente protocola, né, o processo, ingressa com o processo, pede a justiça gratuita. Como já é consensual,
não tem litígio nenhum, vai ser uma coisa também rápida na justiça e não pagará nenhum valor que você precisaria pagar no cartório, por exemplo. Perfeito? Então essa é a minha dica. Não tem dinheiro para poder arcar com essas despesas no cartório, a gente pede, dentro do processo, a justiça gratuita. Obviamente que é necessário que demonstre a hipossuficiência. Se o juiz perceber que as partes elas têm condição de arcar com esses valores, ele vai cobrar custas dentro do processo, então não vai fazer muito sentido. Então é importante se atentar a isso. Se tem se não tem, melhor dizendo, se não tem dinheiro para pagar as taxas no cartório, a gente pode ir na justiça e pedir, né, dentro do processo, a justiça gratuita e ser isento dessas taxas. Perfeito? Então, combinado. Com relação ao divórcio no cartório, basicamente é isso. Vocês precisam entender esses principais pontos. Não tem filhos menores, está de comum acordo e já chegar lá com tudo acordado. Se tiver alguma questão sobre pensão, já está resolvido. Os bens, já sabe como que vai fazer com os bens, como que será essa partilha, perfeito? Então, ponto. Esse é o divórcio extrajudicial, feito no cartório, junto ao tabelião, mediante escritura pública. Agora, como que vai funcionar esse divórcio amigável na justiça? Veja, quando a gente vai para a justiça, é porque normalmente são diante de duas situações. A primeira eu acabei de explicar anteriormente. Se os cônjuges eles não têm dinheiro para arcar com as taxas de cartório, então a gente faz o quê? Vai no processo, pede justiça gratuita. Então essa é uma das formas de a gente ingressar com o divórcio amigável na justiça. Uma segunda situação é o quê? Existência de filhos menores. Então, tem filhos menores, a gente não vai conseguir fazer no cartório, mas a gente está de comum acordo, está tudo bem acordado. A gente faz o quê? A gente faz uma petição, discrimina tudo certinho. Discriminar o quê, doutor? A questão da guarda das crianças já deixa muito bem estabelecido na petição. A questão da pensão deixa tudo já bem esclarecido. A questão das despesas com as crianças, como que será feita essa divisão, já deixa também bem estabelecido. O que mais? A questão com relação aos bens, já deixa bem estabelecido o que será de quem, o que vai exceder aqui, como que será feito. Ah, mas a gente não está em acordo, né, de acordo com relação aos bens, como que será dividido. Isso vai, né, ser um empecilho para o divórcio? Não. Os bens, assim como no extrajudicial, no divórcio extrajudicial, como no divórcio na justiça, mas que as partes estejam de acordo, a partilha dos bens elas podem ser feitas depois, tranquilamente. Eu recomendo que seja feito no mesmo ato, mas se porventura precisar fazer depois, a gente faz depois tranquilamente, perfeito? Então, quando a gente for fazer esse divórcio na justiça, a gente já chega com tudo muito bem estabelecido. Tudo está de acordo, a gente vai protocolar o processo, o juiz vai analisar aquilo e vai homologar o divórcio. Perfeito? É muito tranquilo também, é bem rápido. Então, tanto no cartório quanto o judicial, a gente consegue uma celeridade maior quando as partes elas estão de comum acordo. Perfeito? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Só mais um ponto aqui também que eu estava esquecendo de falar, mas que é importante falar, é que o divórcio no cartório ele é muito mais rápido do que o divórcio na justiça. Ele é bem mais rápido. Normalmente as pessoas utilizam quando elas querem finalizar aquilo rápido, quando elas precisam divorciar para resolver uma outra questão. Por exemplo, eu já fiz divórcio no cartório que a parte ela já estava separada há um tempo, conheceu outra pessoa, já ia casar novamente e queria divorciar o mais rápido possível. Então ela preferiu pagar as taxas ali de cartório do que esperar um divórcio na justiça que talvez ela receberia a justiça gratuita. Perfeito? Então, às vezes a pessoa está com uma pressa ali maior, então ela prefere arcar com esses valores, certo? Tanto no cartório quanto na justiça, precisa de advogado, certo? É isso. Qualquer dúvida, meu WhatsApp, ele está na descrição, certo? Vocês conseguem entrar em contato comigo.
A gente conversa tranquilamente a respeito do tema, qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição de vocês. Um abraço e até um próximo conteúdo.